Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus queridos, ainda de pé, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Juízes, Juízes capítulo 11, versículo 1. Que o Senhor seja gracioso para conosco e que através da sua graça e da sua misericórdia nos conceda o entendimento da sua palavra, para que venhamos juntos sairmos desse lugar revestidos do Espírito de Deus. Juízes capítulo 11, versículo 1 em diante. Aqueles que encontraram, digam amém bem alto e bem forte. Que bom. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tob, e disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Somente até aí, que o Senhor aplique e ministre essa palavra em nossos corações. Os irmãos podeis sentar. Bem, queridos, o tema dessa mensagem que será ministrada nessa hora é vencendo os traumas da vida. Os irmãos podem repetir comigo para facilitar, o nosso processo de memorização? Vencendo os traumas da vida. Os traumas são feridas que assolam a nossa alma, que traz perturbações, frustrações, decepções. E eu imagino que todos tenham vivido ao longo da sua história, da sua existência, determinados tipos de traumas que geraram determinados bloqueios e até mesmo alguns complexos, entre eles o complexo de inferioridade. A Bíblia nos fala desse sujeito chamado Jefté, que ele tinha tudo para ser um indivíduo traumatizado, complexado, aterrorizado com as circunstâncias que lhe cercaram. Mas incrivelmente, surpreendentemente, ele transforma todas as maldições em bênção. Ele é capaz de extrair força da fraqueza, ele é capaz de extrair fé das dúvidas, ele é capaz de extrair até mesmo gozo, alegria, dos momentos difíceis que o cercam, que o rodeia. Portanto, olhando para essa história, o que vem de imediato à nossa mente é essa temática, vencendo os traumas da vida, porque eu creio que você tem uns traumas, você tem as suas áreas de fragilidade, que às vezes paralisa completamente ao ponto de lhe impedir de fazer algo certo, de fazer até mesmo a vontade de Deus. Meus queridos, olha bem para o histórico desse homem, permita-me apresentar a biografia. Jefté é filho de uma prostituta pagã, é fruto do pecado, pois ele é um bastardo no meio dos seus irmãos, pois a sua mãe mesmo o rejeitou, que durante o seu nascimento ela rejeitou, e o seu pai simplesmente o cria como um acidente da existência, como uma obra do acaso, como o seu maior erro. Ele vai crescendo na casa de Gileade, o bastardo entre os seus irmãos, filho de uma prostituta pagã, que a única coisa que fez foi
simplesmente parir, né? Parir, toda mulher pode parir, né? Mas só mãe de verdade é que cuida, que cria, que educa e que pode, enfim, gerar luz. Ele nasce nesse contexto. De repente seus irmãos crescem, e ao crescerem os seus irmãos expulsa ele de casa. Eu fico imaginando que esse indivíduo, durante toda a sua infância, ele vai sofrendo todo tipo de bullying, na escola, na vizinhança. Olha o filho da prostituta pagã, que ninguém sabe quem é a mãe dele, simplesmente pariu, fugiu, desapareceu, ninguém sabe rastros, vestígios, para onde ela foi e onde ela se encontra. Eu imagino os bullying que ele sofre em relação à preferência, que é clara, e por inferência nós compreendemos que o pai tinha os seus prediletos, e entre ele com certeza não era o Jefté, que era filho de uma prostituta pagã. No meio de toda essa complexidade, nesse ambiente hostil, né, nesse cenário caótico, ele vai crescendo, tendo tudo para ser um indivíduo com complexo, com bloqueios, um indivíduo com traumas. Talvez você tenha vivido, ou melhor, nascido em um ambiente que não tenha sido tão agradável, que não tenha sido aquilo que você esperava, desejava, sonhava, e você tenha nascido num contexto tão difícil quanto esse. E talvez haja traumas, feridas no seu coração, por ausência de um pai, talvez pelo abandono de um ente querido, de uma mãe, desprezo dos próprios irmãos, que a Bíblia diz claramente que os irmãos de Jefté o expulsaram, e o seu pai simplesmente o renegou. Ele agora é considerado um deserdado, né? Ele foge do contexto familiar, sem rumo, sem direção, agora sozinho, sem ninguém consigo mesmo. Esse é o contexto de Jefté. Essa história tem tudo para ser uma história terrível, uma história horrível. Qual seria o fim de um garoto com todo esse currículo? A gente imagina que ele ia se entregar ao mundo de marginais, ao mundo, né, de corrupção. Mas incrivelmente, irmãos, esse Jefté, ele se torna um dos 13 juízes da era do juízo de Israel, um dos mais importantes e influentes, porque ele torna-se um comandante de guerra. Ele salva a sua própria família, que um dia o rejeitou, o abandonou, o desprezou, o expulsou de casa. Ele salva a sua nação, o povo de Israel agora deve a própria vida a este homem, que se tornou um comandante e passou para a história como um dos maiores juízes da existência de Israel. Que capacidade impressionante é essa, entre esse indivíduo, de transformar maldições em bênção. E é isso que nós queremos compartilhar com os irmãos, alguns pormenores, alguns detalhes, entre linhas, preciosos, para serem observados e, sobretudo, aplicados por nós mesmos. Jefté, ele vence os traumas da sua vida, quando ele decide, em primeiro lugar, ser forte em meio às fraquezas. Veja o que o texto, no versículo 1, nos diz. Então, ou melhor, era então Jefté o gileadita, homem valente. Talvez diga aí na sua versão, se for a corrigida, vai dizer homem valoroso, homem de valores, de virtudes, homens de pudor, de prudência, enfim. Mas nessa versão diz homem valente. A versão que eu estou lendo aqui fala sobre homem valente. Então a primeira lição é você ser forte mesmo diante das fraquezas. Lá em Hebreus capítulo 11 nos diz acerca dos heróis da fé: e eles das fraquezas tiraram força. Meus irmãos, sabemos que a vida não é nada fácil, e às vezes ela nos pega de surpresa, de uma forma imediata, de uma forma inesperada, sabe, ela vem, sabe, com tudo para cima de nós, e se não tivermos força nesse instante, simplesmente a nossa estrutura se abala completamente. E quando se trata da força, nós cremos na força que vem de Deus, faz forte ao cansado, mas também na força que nós precisamos desenvolver.
O que é que Deus disse a Josué? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Deus espera essa atitude de nós, porque nós compreendemos perfeitamente na Bíblia que Deus age mais como reação às nossas ações do que às nossas petições. Lembra de Moisés diante do Mar Vermelho? Ele olha para cima, querendo orar, e Deus interrompe a oração do homem para explicá-lo que não era hora de orar, era hora de agir. Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. Então tem hora que nós precisamos agir. Isso nos leva a entender que se Moisés estivesse orando, nada ia acontecer. A Bíblia nos diz que o mar só se abriu quando ele decidiu pôr os pés sobre as águas. Para que o mar da vida se abra ao nosso favor, meu irmão, às vezes é necessário pôr os pés nas águas. Você está disposto a pôr os pés nas águas, acreditando que o Deus que te prometeu é fiel para cumprir, para te sustentar, para te fazer chegar do outro lado, amém? Então, para de clamar e começa a agir. Deus, somente para que você memorize, Deus age mais como reação das nossas ações do que as nossas petições. Eu não estou aqui ignorando a importância de orar. Eu só estou falando que se orar, não adianta. Até mesmo a palavra oração é a junção de dois vocábulos, orar mais. Meu irmão, tem que ter ação. E essa ação tem que ser contínua. Orar mais ação. A oração, ela requer uma ação da nossa parte. E a Bíblia nos fala que Jefté, apesar de todo esse contexto caótico em que nasceu, cresceu e sobreviveu, ele consegue, irmãos, extrair forças da fraqueza. Nos momentos de fraqueza ele consegue ser forte. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diz a ele, assim como Deus disse a Josué: não te mandei eu? Ser forte, ser forte, ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom. Seja forte, meu irmão. A vida virá com suas surpresas, não tenha dúvida disso. Esse homem, o Jefté, ele se torna forte. Ele se torna forte em Deus, forte na esperança e não nas circunstâncias, forte na fé e não nas dúvidas que sobrevêm ao seu redor. Imagine comigo a discriminação que ele sofre dentro da sua própria casa, o preconceito que ele sofre entre todos os conhecidos, porque ele era filho de Gileade, um homem influente. O bullying que ele sofria, conforme já tínhamos dito, permita-me repetir. Por onde ele passava, as pessoas: olha o filho da prostituta, olha o bastardo da prostituta pagã, olha o que é deserdado, renegado pelos irmãos, desprezado pelo próprio pai. Um menino que foi esquecido pela mãe. Quantos traumas esse garoto não poderia ter consigo mesmo? Quantos complexos de inferioridade ele não poderia nutrir em seu coração, alimentar sentimento de revolta, sentimento de culpa, sentimento de remorso, sentimento de ira, sentimento de vingança, sabe? E ele simplesmente supera, ele torna-se forte diante das fraquezas, porque a Bíblia fala sobre todos os problemas, mas diz que ele era um homem valente, diz que ele era um homem valoroso. Ele não permitia que essas coisas, sabe, simplesmente ditassem o rumo da sua vida. Ele não esperava as coisas acontecer, mas ele fazia as coisas acontecerem. Louvado seja Deus. Vencer os traumas. Eu sei que você tem os seus traumas, e eu gostaria, de nome de Jesus, hoje aqui, expor, que você pudesse expor seus traumas, aquelas feridas na alma, onde análise de psicanalista e terapia de psicólogo não consegue, sabe, desvendar. Mas o Deus que sonda os corações, Ele conhece perfeitamente o mais profundo do teu ser,
os lugares mais recônditos da tua alma, e Ele sabe aquilo que te dói, aquilo que te faz sofrer, aquilo que te faz chorar. Mas Ele te convida também nessa noite para ser forte em meio às fraquezas da vida, desenvolver essa força que vem de Deus, essa capacidade extraordinária de ver a luz em meio às trevas e de também acender luz em meio à escuridão, como fez Jefté. Meu irmão, para que você venha curar seus traumas, você precisa ser forte, porque se você for se entregar às fraquezas, ao que dizem, ao que pensam, ao que estão sentenciando ao seu respeito, imagine comigo, parafraseando o texto, acredito que todos imaginavam que o fim de Jefté seria ser um bandido, seria ser um marginal. Quantos jovens hoje não estão nas drogas justamente por causa da base familiar, da desestrutura no lar, pela ausência de um pai, pela ausência de uma mãe? Quantos jovens? Uma vez me perguntaram sobre isso, por que os jovens têm recorrido tanto às drogas? Minha resposta de imediato é base familiar, estrutura familiar. Se não tem base familiar, ele torna-se um indivíduo totalmente vulnerável aos encantos dos traficantes, sabe, às ilusões das drogas, às propostas dessa vida vã e trivial. Portanto, a base familiar é fundamental, e nós percebemos que Jefté, ele não tem base familiar. Dependendo da igreja onde esse indivíduo entrasse, logo ia vir pessoas fazendo uma anamnésia da vida dele, dizendo quem é seu pai, quem é seu avô, seu bisavô, em busca de maldições hereditárias que determinassem o seu futuro. Ah, você é filho de uma prostituta, então você vai ser um prostituto. Mas não é bem assim, meu irmão. Eu não estou aqui ignorando a realidade das maldições hereditárias, mas eu estou somente crendo no que está escrito. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Deus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O teu passado não pode de modo algum influenciar o teu presente. E é justamente o segundo ponto dessa lição. A outra lição que eu aprendo sobre Jefté é que ele não permite que o passado determine o seu futuro. Quantas pessoas não estão presas ao passado? O seu trauma é um acidente, um incidente que ocorreu no passado, com alguém próximo ou não, mas algo que marcou, cicatrizou, algo que ela agora está completamente estigmatizada pelo passado. Não consegue viver o presente, nem sonhar com o futuro, porque tudo que vem à sua mente é justamente as rejeições, as frustrações, as decepções, as revoltas do passado. Quando nós observamos nas Escrituras como Deus é um terapeuta excepcional, e nos mostra em Isaías, que o Senhor vai dizendo através dos profetas Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas, porque eu, Senhor, faço coisas novas. Eu, Senhor, abro caminho no deserto e rios no ermo. Pergunto para os irmãos: você já viu caminho no deserto? Não existe caminho no deserto. Você dá uma visão panorâmica de 360 graus, você não vai ver caminhos no deserto, assim como também não existe rios no ermo, em terra de sequidão. Mas o que Deus está fazendo aqui é que Ele vai te dar direção, independente de onde você esteja ou como esteja. Ele é o caminho que nos conduz à verdade, Ele é a única verdade que pode gerar vida e vida em abundante para todos aqueles que nele crêem. Não importa em que situação você se encontre, a direção vem de Deus. Alguém já disse que o diabo, ele vem sempre nos acusar dos erros passados, dos delitos cometidos no passado. Mas se o diabo vier te acusar dos erros que você cometeu no passado, lembra ele do futuro dele. O futuro dele é fogo, é enxofre, é labaredas, é lavas de fogos.
Então lembrar o diabo do futuro quando ele tenta nos lembrar do passado. Quando a gente tenta olhar do passado, irmãos, viver do passado como fez a mulher de Ló, que o simples olhar para trás fez com que ela se tornasse uma estátua de sal. A Bíblia não cita o nome da mulher de Ló, ela passa desconhecida na história. Mas o próprio Jesus faz menção a ela. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus não fala com tanta ênfase, lembrai-vos de Abraão, de Moisés, de Elias, de Davi, mas lembrai-vos da mulher de Ló, do péssimo exemplo que ela deu, ao olhar para trás. E quantas pessoas não ficam paradas no caminho, simplesmente porque tiveram a curiosidade de olhar para trás. Jefté não olha para trás, porque se ele olhasse para trás, imagina o que ele ia pensar: meu Deus do céu, meus irmãos se expulsaram de casa, meu pai simplesmente me renegou, me deserdou, filho de uma prostituta pagã, sou um bastardo, meu Deus, eu não sirvo para nada, nem minha própria família do meu sangue me aceita, eles me rejeitam. Ele não olha para o seu passado. Não permita, querido, que o teu passado determine o teu futuro. Talvez o teu passado te condene, mas o teu presente com Deus te redime, e o teu futuro é Deus quem escreve. A tua história é o Senhor quem escreve, amém? Como dizia Tales, né, história escrita pelo dedo de Deus. Não permita que o seu passado determine o seu futuro. A terceira lição que nós aprendemos ainda sobre Jefté, e presta bem atenção, é que ele também não permite ser influenciado pelo ambiente em que vive. Ele não permite ser influenciado pelo ambiente em que nasceu, em que cresceu e em que vive. Alguém já disse, um certo filósofo, que o homem é produto do meio. Ele está enganado, porque Deus, Ele é poderoso para nos tirar do meio em que nós vivemos e nos purificar com sua graça, com a sua unção e com o seu poder. Se o homem é um produto do meio, a Bíblia diz que Jefté, ao ser expulso pelos seus familiares, Jefté, olha só o texto, ele vai conviver com homens levianos. Veja o versículo 3. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com ele, e com ele saíam. Se o homem é produto do meio, então, se Jefté agora está convivendo com homens levianos, com marginais, logo ele será um homem leviano e um homem marginal? Não! Necessariamente. A Bíblia nos diz que, se você atentar bem para o texto, não foi Jefté que foi até esses homens, mas esses homens vieram até Jefté e se juntaram com eles. Esses homens começaram a perceber valores, virtudes, capacidades extraordinárias, potenciais, que os seus familiares não conseguiam observar. Os homens começaram a ver em Jefté um grande líder. Esse exército de homens levianos vai se tornando conhecido em toda a região, em todos os povos, em toda a circunvizinhança, porque agora tem um líder orientando, tem um líder direcionando. Gente, agora Jefté começa a ser líder, de desprezado e rejeitado pelos seus familiares. Ele agora começa a ser completamente influente nesse contexto em que está vivendo. A Bíblia nos fala de um contexto parecido, que é a história de Davi. Ao ser perseguido por rei Saul, ele entra na caverna, e na caverna de Adulão começa homens vindo de toda parte, homens miseráveis, carrascos, homens cruéis, começa a se juntar a Davi em busca de esperança, e a Bíblia diz que Davi começa a liderar esses homens, e aqueles homens que outrora entraram na caverna arrasado, eles saem daquela caverna como homens com dignidade. Daquela caverna saem os ministros de Israel, daquela caverna saem os comandantes, saem os generais, saem os magistrados, da caverna de Davi.
E desse contexto aqui, desse grupo de levianos é que surgem os maiores guerreiros da época de Jefté, porque torna-se o exército particular de Jefté. Não me pergunte como, mas Jefté vai liderando, vai com muita sabedoria, destreza, orientando eles, extraindo virtudes da vida deles, eles vão se tornando grandes potenciais. Isso significa que um homem agraciado por Deus, ele levanta exércitos abatidos, ele levanta o ânimo de pessoas frustradas, de pessoas arrasadas, de pessoas deprimidas, de pessoas, sabe, que perderam um sentido, uma razão pela qual viver. Meus queridos, mais uma vez repito, Jefté, assim como outros personagens da Bíblia, tinha tudo para viver na complexidade, mas eles não se rendem a esse capricho sentimental. José tinha tudo para ser um revoltado. Meus irmãos me traíram, me venderam. Davi, meus irmãos me rejeitaram, meu pai me esqueceu, o profeta errou, para que eu sirva? Mas esses homens não se importam com o que dizem acerca deles, sabe, eles não permitem ser um protótipo, um arquétipo das palavras das pessoas que julgam sem conhecer, das pessoas que são completamente preconceituosas, que julga segundo a aparência, que quer determinar a nossa vida baseado no nosso passado. E que passado é esse? Eu pergunto a vocês, qual é a culpa de Jefté de ter sido filho de uma prostituta? Por acaso ele escolheu ser filho de uma prostituta? Apenas uma imposição da vida que veio sobre ele. Mas mesmo assim ele teve a capacidade de não ser influenciado pelo ambiente em que vivia e convivia. Ao invés de ser influenciado, ele começa a influenciar. Agora, escuta bem. O exército de Amon. Amon é um dos filhos, de uma das filhas de Ló, que depois da destruição de Sodoma e Gomorra, ele se esconde numa caverna, suas filhas o embriagaram, ali nasceram filhos, e nasceu Amon, e de Amon nasceu um exército que cometeu muitas atrocidades. Quando eles pegavam o inimigo, eles arrancavam os olhos, eles partiam a barriga das mulheres gestantes para arrancar os bebês, sabe, aquele povo fazia crueldade, foram considerados como um dos povos mais bárbaros e mais carrascos da história. Durante 18 anos, esse povo subjugava a Israel. 18 anos. Os anciãos de Israel se reúnem, o conselho de Israel se reúne, e ao se reunirem, procuram um homem para que possam salvá-los das mãos dos amonitas. Que homem é esse? Jefté. E o mais interessante, irmãos, é que entre esse conselho de homens sábios, ele era formado, na verdade, por alguns irmãos de Jefté. Não sei se você entende, mas aquele que outrora foi rejeitado e desprezado, ele agora começa a ser procurado e valorizado. Anciãos não é velho, são os sábios da época. E os sábios começam a ver o único homem em Israel capaz de liderar um povo para a guerra é Jefté, porque ele é valente. Ele venceu as batalhas em sua casa, ele venceu as batalhas no seu dia a dia. Sabe, mesmo no convívio com os levianos, ele não se tornou leviano. Às vezes há pessoas nessa igreja, eu já passei por situações como essa, de aconselhar pessoas, pastor, ore para que Deus me tire daquele setor do meu trabalho, porque o setor é muito hostil, as pessoas são terríveis, não dá para ser cristão naquele lugar. E eu digo, não, minha irmã, vamos orar para que Deus te abençoe naquele lugar, para que você resplandeça a glória de Cristo naquele lugar, para que as pessoas venham ser influenciadas através da sua vida, e não você influenciada por meio delas. Então entenda, meu irmão, que se você está nesse lugar, nesse ambiente, seja qual for, Deus te colocou aí. Deus te colocou entre esses amigos perversos da faculdade, pervertidos da universidade, que só falam asneiras, né, que são completamente mundanos. Deus te colocou nesse ambiente de trabalho, né, onde as pessoas falam da vida do outro dia e noite e dia.
Sabe, Deus te colocou aí para que você possa ser luz, assim como foi Jefté, iluminá-los e fazer de homens levianos, homens guerreiros, e fazer de homens marginais, homens de Deus. Homens de Deus. Jefté, nesse mundo totalmente hostil, ele vai nos trazendo grandes lições. Os seus irmãos o procuraram, o conselho dos anciãos o procuraram. O que é que acontece? Jefté aceita a missão, vai para a guerra, vence como comandante, e quando volta, ele agora não volta para a terra de Tob, ele agora volta para Jerusalém, para Israel. Agora aquele que saiu fugido como um bastardo, ele volta como um juiz. Só um versículo para que você possa entender quem ele se torna. Versículo 8. 2 versículos. Responderam os anciãos a Gileade e a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, vem pois conosco e combate todos os filhos de Amon e sê o nosso chefe. As pessoas que o desprezaram um dia vão até ele agora pedindo: lidere entre nós, seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Versículo 11. Então Jefté foi até os anciãos com Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. Ou seja, ele tornou-se chefe, tornou-se cabeça, se tornou juiz, e a maior autoridade em Gileade, em Israel, era o filho da prostituta pagã. Era o filho bastardo que foi desprezado pelos seus próprios irmãos. É aquele que fugiu de casa ao ser expulso, e essa conotação fugiu é porque se ele ficasse, ele não sobreviveria. Nos leva a entender que os seus próprios irmãos estão criando um complô, um monte para tentar destruí-lo. Agora esse irmão que vai fugindo sem eira, sem beira, sem rumo, sem direção, um dia ele volta. E volta agora com honra, com prestígio, com respeito. Porque Deus é quem faz a nossa história. Para sermos curados dos nossos traumas, olha para essa história, irmãos, e vê 3 simples lições. Seja forte, mesmo diante das fraquezas da vida. Segundo, não permita que o passado determine o teu futuro. Terceiro, não permita ser influenciado pelo meio do qual você se encontra. E por fim, esse homem é curado, quando no versículo 29 diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. A partir daí, é que ele vence a guerra. Quando o Espírito de Deus vem sobre ele. Ele não venceu a guerra porque era um homem valente. Ele não venceu a guerra porque se tornou líder de homens levianos que agora se tornaram guerreiros. Ele não venceu a guerra porque superou simplesmente toda a rejeição e desprezo em meio a um ambiente em que nasceu, cresceu e se desenvolveu. Ele venceu a guerra porque o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e Jefté se tornou um homem cheio do Espírito. Se você deseja ser curado dos teus traumas, da ferida que assola a tua alma, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar do sentimento de vingança que ainda existe no teu coração pelas pessoas que te fizeram mal um dia. Você precisa hoje ter a capacidade de extrair o bem do mal, e assim como José, não culpar essas pessoas, porque Deus se fez presente em todo o tempo em nossa história. Ele é que nos trouxe até aqui. Alguém já disse que os nossos amigos nos fazem o bem, os nossos inimigos, Ele nos promove. O que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria de Elias se não fosse Acabe? O que seria de Moisés se não fosse Faraó? O que seria de Jefté se não fosse os amonitas? O que seria de você? Agora olhe para o seu contexto. Faça
essa retrospectiva da sua vida, que seria de você sem essas pessoas que tanto te feriram e tanto te maltrataram. Talvez você não estivesse aqui em nosso meio, mas foram justamente esse mal que te fez conhecer esse bem maior, e esse bem que hoje você conhece, ninguém poderá te tirar, ninguém poderá roubar. É a graça de Deus que torna suficiente em sua vida. Você tem seus traumas, eu também tenho os meus, ninguém é perfeito. Mas em meio a eles eu só posso dizer uma coisa, ou melhor, 3 coisas. Procuro ser forte em meio às fraquezas. Não permito que o meu passado determine o meu futuro. E não nasci para ser influenciado. Eu nasci para influenciar, para ser cheio do Espírito de Deus, e não cheio de mazela, não cheio de desgraça, não cheio de remorso, não cheio de revolta, não cheio de indignação, cheio de, decepções e frustrações. Um detalhe, queridos. Sabe qual era o significado do nome Jefté? Alguém sabe? Deus abre. Era esse sentido, Deus abre. Podemos imaginar que a mãe um dia fechou a porta para ele. Os irmãos fecharam a porta. Os pais fecharam a porta. Obviamente esse garoto também tinha tio, tia, vós. Todos fecharam a porta. Mas Deus abre. Deus abre porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Podemos imaginar que um dia, quando irmãos o expulsaram da sua própria casa, dizendo: desapareça, que você é filho de uma outra mulher, uma prostituta pagã, suma daqui. E o seu pai, passivamente calado, permitiu que tudo aquilo ocorresse. Podemos imaginar que o Gileade, o pai de Jefté, vai lá na lista, na relação do inventário dos seus herdeiros, e risca o nome de Jefté. Esse aqui não é mais meu herdeiro. Ele é riscando aqui na terra. E a Bíblia nos mostra que existiram 13 juízes em Israel. O 8º juiz e o único juiz que livrou Israel da mão dos amonitas foi Jefté. Na relação dos 13 juízes, Deus escrevendo o nome de Jefté: meu filho, teu pai não quer nada contigo, tua mãe não quer nada contigo, teus irmãos não quer nada contigo, teus familiares não quer nada contigo, mas eu tenho um plano contigo, eu tenho algo contigo. E agora, para concluir, quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, está lá a galeria dos heróis da fé, dos homens mais extraordinários que pisaram nessa terra. Está o nome de homens como Abraão, homens como Moisés, homens como Davi, como Elias. E em meio a essa relação, nós vamos encontrar um nome também. Que nome é esse? O nome de Jefté. Aquele que tinha tudo para não ser nada, aquele que tinha tudo para não ser ninguém, ao permitir que Deus entrasse em sua história, tornou-se conhecido e relevante para a história de Israel, para a história universal, e permita-me, para a minha história. Louvado seja Deus pela vida de Jefté, porque tornou-se um referencial de vida. História de Jefté nos ensina que não estamos fadados ao fracasso. Basta tão somente acreditar no Deus que escreve a nossa história. Amém, amados? Olhe para o seu irmão e diga: creia, creia, creia.
Por mais difícil que seja, continue crendo, porque aquele que crê verá a glória de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus, meu irmão. Permita-me orar por sua vida. Coloque a mão no teu coração. Senhor Deus, a nossa história tu conheces mais do que ninguém. Sabe perfeitamente de todos os traumas que nós temos. O quanto dói ser rejeitado e desprezado. O Senhor mesmo na cruz do Calvário sofreu todo tipo de insulto. Tu sabes mais do que ninguém como dói e como é difícil viver em determinados ambientes, com determinadas pessoas, em meio a tantos preconceitos e discriminações, pelo erro dos nossos ancestrais, pelo nosso próprio erro do passado. Tu sabe que muitos aqui, ó Deus, foram expulsos de determinados convívios e romperam com determinados vínculos e carrega sobre si marcas da rejeição, cicatrizes do desprezo. Mas nós cremos que o Senhor é quem escreve a nossa história. E aquele que um dia foi humilhado será exaltado. Aquele que um dia foi desprezado será aclamado pelos seus. As portas que um dia se fecharam para nós. O Senhor é capaz de arrombar essa porta em nosso favor. Sim, ó Deus. Sim, ó Pai. Nós cremos que para o Senhor não os usar, o Senhor não consulta o nosso passado, não leva em consideração os nossos erros, não leva em consideração as circunstâncias e situações em que nós nascemos. Para o Senhor nos usar, basta tão somente abrirmos o nosso coração para vivermos uma nova história, porque uma nova história é o que Deus tem para ti, uma nova história é o que Deus tem para todos aqueles que creem em seu nome. Oh, aleluia, aleluia. Deixa o Espírito de Deus te encher, ao ponto de que não haja no seu coração lugar para mágoa, para discórdia, para revolta, para ódio, para vingança. Que você seja capaz de voltar ao lugar onde foi rejeitado, na certeza de que aqueles que foram humilhados pelos homens serão exaltados por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, por Deus, aleluia, aleluia, louve ao Senhor. Sacrifício
exercitou. Ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Oh, aleluia. Mas ressuscitou. Ele é digno, Digno é o Senhor, digno é o Senhor, mas ressuscitou. digno é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu Por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Digno é o Senhor, Ele ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Ele ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, faça prosperar o teu caminho e te conceda sempre sua maravilhosa graça e paz por onde quer que andares. E toda a igreja declara: cumprimente o irmão da esquerda e da direita e vamos em paz para os nossos lares. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.